Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra em que há de possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para guardares, para que te bem suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Louvo a Deus por este momento maravilhoso. Eu quero que você anote uma verdade prática inserida nesta mensagem. Guarde isso. A geração de hoje, a nossa geração, a missão desta geração é preparar a geração do amanhã. É de nossa responsabilidade, pais, preparar a geração que está vindo aí. Esta é uma tarefa intransferível. Não tem como terceirizar, apesar que, infelizmente, muitos pais estão terceirizando a educação de seus filhos. Muitos pais estão agindo assim, e isso está enfraquecendo a família cristã. A família cristã, ela tem sofrido inúmeros ataques do inimigo, em todas as áreas, no governo, nas leis, na educação, nas ruas, na mídia. Há ataques contínuos do inimigo. Nas escolas nós vimos matérias, doutrinas, secularismo, ateísmo, materialismo e tantas coisas tentando roubar, o evolucionismo tentando roubar a fé de nossas crianças, de nossos adolescentes. Os ensinos, muitos deles, têm tentado levar para a incredulidade, para uma vida sem Deus, não acreditar no poder da oração, não acreditar no poder da fé. Mas nós sabemos, e nós estamos aqui, e sabemos que, por mais que a mídia tente convencer nossos filhos, por mais que a mídia transmita programações inadequadas, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Só que uma coisa é verdade: nós precisamos estar atentos, vigilantes com os pequenos que correm dentro de nossa casa.
com os nossos filhos, nossos netos. Observe bem a promessa para você, para seus filhos e para os seus netos. A bênção é para você, é para seus filhos e para os seus netos. Pastor, eu ainda não tenho, eu profetizo, está vindo neto. Pastor, eu nem casei ainda, mas vai casar e vai ter filhos. E se você quer casar para não ter filho, então nem case, porque o propósito de Deus é formar uma família e ter filhos. É interessante isso, por quê? Porque nós precisamos estar atentos, porque a mídia quer colocar coisas perniciosas, deturpadas, ensinando até o desrespeito aos pais. Mas nós precisamos entender, filhos, eu quero me dirigir primeiro aos filhos aqui, para depois voltar aos deveres dos pais, mas eu quero primeiro me referir aos filhos. Deus tem um padrão divino para os filhos, e isso não ficou lá em Deuteronômio, isso não ficou no Antigo Testamento, não ficou num milênio atrás, são coisas atualizadas, é atual o que Deus tem para os filhos. Observe bem o que diz a palavra: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe os ensinamentos de tua mãe. Um dos padrões especiais que Deus tem para os filhos, um deles está inclusive nos mandamentos, que é respeitar os pais, honra o teu pai e a tua mãe. E o resultado de honrar pai e mãe é vida longa sobre a terra. Nós temos testemunhado de uma geração morrendo precocemente, baleado nos cantos da cidade, nas ruas, porque não honraram pai e mãe, estão morrendo antes dos 30 anos de idade, assassinados porque se envolveram com coisas desonestas. Não é este o padrão que Deus tem para nossos filhos? Você consegue imaginar a tristeza e a dor no coração de um pai ver seu filho executado por causa de drogas e por causa de se envolver com coisas ilícitas, ou então atrás das grades? Lembre-se disso, filhos. Deus tem um padrão para nós, os filhos, e o resultado disso é vida longa sobre a terra. Honrar e obedecer aos pais. Obedecer ao pai, sim. Isso desde pequeno, sim. Parece que isso tem saído de moda. Paulo já vai dizendo, já há muitos anos atrás, dizendo que haveriam filhos desobedientes aos pais, sem afeto natural. Eu lembro-me quando eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro tão bem disso, quando a minha mãe me chamou. Aquela chamada normal da mãe durante o dia, e disse: Emílio! E eu disse: que? Ela disse: que tu vai ver? É senhora até hoje. É, senhora mãe. Senhora. Mas hoje, muitos perderam o respeito. Tu não sabe nada. Tu que vai para lá, tu já está velha. Mas Deus ainda quer filhos obedientes. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Filho, não é humilhante para você obedecer seu pai e sua mãe. Filho jovem, adolescente, você que está aqui essa noite, não é humilhante você ouvir o conselho de seu pai e de sua mãe. Honre seu pai. Mas eu já sou casado, pastor. Honre seu pai, respeite ele. Esta geração vai embora, e não adianta depois a gente chorar em cima do caixão e dizer: meu pai, faça isso em vida. Abrace seu pai, ame seu pai, beije o seu pai e sua mãe. Passa dia das mães e dos pais, tem filho que nem sequer dá feliz dia dos pais, nem sequer agradece pelo que o pai e a mãe faz. Seja grato pelo seu pai, seja grato por sua mãe. Uma das tarefas dos filhos, além de
Honrar, obedecer, é ajudar os pais. Os filhos precisam saber que eles não estão num hotel. Tem filhos hóspedes. Mãe, traz um suco para mim. Levanta, marmanjo, vai lá buscar. Ô mãe, cadê o meu sapato? No mínimo deve estar debaixo da cama. Você não é hóspede. Você é membro de uma família que precisa manter organização dentro de casa. Junte a roupa jogada. Seja um facilitador dentro de casa. Junte a toalha que você se enxugou. Coloque penduradinha lá, não vai morrer por isso. Se possível, arrume a cama que você dormiu. E junte a roupa suja do banheiro aonde tomou banho. Eita glória! Tem mina aí querendo casar e nem louça lava em casa. Jeová está falando. Não esqueça disso. É dentro de casa que começam as responsabilidades para um casamento futuro. É dentro de casa. O rapaz vai ver no pai um modelo masculino de responsabilidade, de caráter, de verdade, de vida reta, de fidelidade a Deus. O menino vai se espelhar nele. Nas palavras do pai, o que o pai vai falar, se ele fica falando palavrões dentro de casa, o filho vai ficar aprendendo aquilo. Não esqueça, pai, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E é o exemplo que vai trazê-los mais perto de Deus. Então espere aí. Filhos, aprendam a organizar o ambiente que você mora. Guarde o seu sapato no lugar, o seu tênis, sua roupa. Organize também, ajude a mãe. Tem uns que nem o prato da mesa tira, parece que são hóspedes. Está esperando o garçom passar. Mãe, já comi, pode levar. Você precisa entender que você mora num ambiente, e este ambiente precisa de ordem, inclusive de você, organizando. É importante isso. Vocês precisam saber que o futuro vos espera. E para muitos ainda é incerto, mas os pais têm essa responsabilidade. Por isso eu volto aos cuidados e deveres dos pais aos filhos, porque Deus nos instrui isso. Vocês vão levá-los para mais perto de Deus. E amados, a palavra talvez seja um pouco exortativa, mas vamos para a palavra de Deus. Vamos ver como é que era no Antigo Testamento. O Senhor deu ordem aos israelitas para que priorizassem a educação dos filhos dentro de casa. Uma das coisas que Deus chamou os pais, os israelitas, e disse: eu quero que vocês ensinem seus filhos a amar a Deus acima de tudo. Seus filhos precisam guardar os estatutos e também temer a Deus. Vocês precisam transmitir os feitos de Deus para seus filhos. Tanto é que na passagem do Jordão, Deus diz para que cada homem de cada tribo juntasse do meio do Jordão, enquanto a arca estava parada no meio do Jordão, o Senhor segurando as águas do Jordão. Deus diz: cada homem junte uma pedra. Serão 12 pedras. Por que, Senhor? Porque estas pedras serão colocadas no montão, e quando os vossos filhos perguntarem o que são essas pedras, vocês dirão: foi o Senhor que esteve conosco na passagem do Jordão. Uma das coisas que vão firmar nossos filhos na igreja é o testemunho de vida que nós temos com Deus.
Ao invés de reclamar, ao invés de coisas que não edificam, conte as experiências que você teve com Deus, desde sua juventude, a sua conversão. Quando eles pediam: pai, o que é isso? Aí eles começavam a contar: isso daí é um testemunho, o Senhor Deus nos tirou do Egito com mão forte, nós passamos o Mar Vermelho e o Senhor estava conosco, nós encontramos água amarga, mas o Senhor adoçou para nós tomarmos. Não tinha pão no deserto, filho, mas o Senhor mandou o pão do céu e a gente comeu. Não tinha árvore, era um sol muito forte, mas o Senhor vinha e ficava como uma nuvem por cima da gente, para proteger a gente. Filho, era Deus que estava conosco. E à noite, pai, à noite era muito frio, mas a nuvem se transformava numa coluna de fogo, e então nos iluminava e aquecia todo o arraial. Era Deus que estava conosco. Eu sinto a presença dele aqui essa noite. E tem uma coisa que me chama a atenção, pastor Marcos. Será que isso é heresia? Não, eu tenho certeza do que eu vou falar. Deuteronômio diz o seguinte: 40 anos vocês peregrinaram no deserto, a vossa veste e os vossos sapatos não se envelheceram. Pastor, explica isso. A menina que saiu com 5 anos do Egito, quando ela estava com 20 anos, usava o mesmo chinelo. Tu acredita nisso? Eu acredito. Deus está dizendo: não envelheceu. E o vestido era o mesmo, só que ela crescia, o vestido crescia junto, o pé crescia, o sapato crescia junto. Esse é o Deus que nós servimos. Não tinha sapataria, mas tinha provisão de Deus. Não tinha açougue, mas tinha carne. Não tinha, olha aqui, 2 milhões de pessoas no deserto consomem mais de 1,5 milhão de água por dia. Não faltou água para o povo, tinha água no deserto. O teu Deus supre a necessidade de geração em geração. Por isso ele sempre disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele é o Deus do meu avô, que já faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. É o Deus do meu pai, e é o Deus, o meu Deus nesses dias, e o Deus dos meus filhos, e o Deus dos meus netos. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Oh, aleluia! Ele esteve presente no deserto, os milênios passaram e Ele está presente aqui, ainda não mudou. Você pode levantar a mão e adorar a Ele. Aleluia! Essa é a presença de Deus aqui. Transmitiam através dos feitos do Senhor. E como era no Novo Testamento, pastor? Não era diferente. Porém, no Novo Testamento era um pouco mais organizado as questões. Observe bem, as sinagogas eram um centro de instrução para todo menino judeu, para todo judeu a respeito da lei. Era coisa incrível, mas a educação começava em casa. Tinha a sinagoga, tinha o templo, mas a educação começava em casa. A mãe tinha a responsabilidade de fazer com que os filhos decorassem os salmos e soubesse a história de Israel, e o pai tinha a responsabilidade de ensinar a lei do Senhor. Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, todo menino e menina precisava saber tudo da lei até os 13 anos de idade. Baseado no versículo que lemos, o último, que fala: colocarás nos umbrais da tua porta. Todo judeu tinha, e ainda tem, porque eu estive em Israel, nas entradas dos quartos de hotel, ainda tem a mezuzá. O mezuzá
era um pequeno recipiente, aonde um pedacinho de couro com fragmentos da lei era colocado ali dentro daquele quadradinho, como que um caninho colocado ali. E dentro estava escrito: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E atrás do pedacinho de couro estava escrito: El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Todas as vezes que o menino via o pai entrar, olhava para o umbral da porta, o pai beijava aquilo ali e adorava a Deus. O menino que vinha no colo do pai queria fazer o mesmo, ele tinha desejo de fazer o que o pai fazia. A mãe contava os salmos, os meninos aprendiam, as meninas aprendiam, e quando iam para a sinagoga, as sinagogas mais ortodoxas, mais conservadoras, tinham uma treliça de madeira que dividia, mulheres e crianças ficavam de um lado e os pais ficavam do outro. Pelo meio da treliça de madeira, o menino via o pai com filactérios envolvidos no braço, recitando a lei, e com o tefilá colado na testa entre os dois olhos, falando da lei do Senhor. Mas quando o menino completava 13 anos de idade, um cerimonial era feito. Ele já sabia tudo sobre a Torá, tudo sobre a lei de Moisés, e um cerimonial chamado Bar Mitzvah, que está dizendo: o menino é filho da lei, menino é filho do mandamento. Eles então faziam um cerimonial, e a partir dali o menino passava para o lado de lá da sinagoga, frequentando junto com o pai. Prova disso você vê Jesus aos 13 anos de idade, discutindo com os doutores da lei no templo, e eles ficaram até confundidos. Aí nós vimos Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo: ei Timóteo, eu sei que habita em você uma fé não fingida, e que você conhece as sagradas escrituras desde a tua meninice. Você conhece isso. Queridos, essa era a dedicação do judeu. Mas eu quero fazer uma pergunta: e na atualidade? Na vida que vivemos da pós-modernidade, aonde o resultado foi o avanço da tecnologia, aonde o avanço da ciência, aonde o amor esfriando, o que estamos fazendo para influenciar a geração que está ainda debaixo de nossas mãos? O que estamos fazendo? Eu já falei, não basta palavras, o exemplo precisa ser colocado. Não basta mandar para a escola dominical, tem que vir para a escola dominical. Não basta mandar para a classe dos adolescentes, tem que vir também. Nós vimos uma geração colados ao celular, e que se tirar o celular de alguns deles, não de todos, mas de alguns, dá convulsão, dá ataque, eles perdem o sentido da vida. Eu ouvi adolescente dizendo: meu Deus, meu pai tirou o celular, o que é que eu vou fazer agora? Começa a faltar ar, eles começam a ficar descontrolados, abandonaram a prática da leitura da Bíblia e não conseguem mais se desgrudar do celular. Eu fiz um teste na cidade há tempos atrás, e eu disse: eu vou sair lá do começo da Rua do Príncipe, e eu vou subir até aqui na Juscelino Kubitschek, e eu quero ver quantos vão me cumprimentar. Eu encontrei dezenas de jovens com um fone no ouvido, e passaram por mim assim.
Sabe quem me cumprimentou em todo este trajeto? Um senhorzinho com um chapéu de couro, que quando passou por mim fez assim: boa tarde, senhor. E continuou. Ninguém me cumprimentou. E eu olhei para cada um deles, para ver se levantava os olhos para falar comigo ou dizer boa tarde. Ninguém. E alguns que eu cumprimentei nem sequer responderam. É uma realidade. Nós vivemos esta realidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ao finalizar isso daqui. Há uma promessa de Deus para esta geração. Há uma promessa de Deus para a nossa geração. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem promessa de Deus para esta geração. Eu creio nas promessas do Senhor. Por que devemos nos dedicar tanto na educação dos filhos, pastor? São heranças do Senhor, galardão recebido do Senhor, é recompensa de Deus e fazem parte do plano de Deus para a família. Ensiná-los no temor é uma expressão de gratidão a Deus. Agora eu repito, segura aí. Os filhos são herança do Senhor. Quem? Os filhos, não o gato, não o cachorro. Eu vou falar um negócio aqui que se tornou polêmico até. Deus disse para você ter filhos. Eu não quero, porque filho só incomoda bastante. Aí vai para o pet shop, compra um bulldog francês, daquele feio, zolhudo, arregalado, dente para frente, bota uma roupinha, leva para casa e diz: vem com a mãe. Aí bota uma roupinha no gato, e o gato por lá, não, o que quer? O pai pega no colo, vem cá. É aniversário do nosso menino, vamos fazer uma festa para ele. Aí eu preguei numa igreja esses dias, teve gente que disse: credo, pastor. Hoje nós estivemos numa loja, minha esposa ouviu isso, que eles estão entrando na loja de bebê para comprar roupa de bebê para o cachorro, e dizem para ela: não queremos filhos, não queremos, porque filho incomoda, como se ele não tivesse sido filho. Aí compram pijaminha, chapeuzinho para cantar parabéns para o canino. Deus está aborrecido com isso. Não que você não tenha, eu tenho minha cachorrinha de estimação que está no lugar dela, não está na minha cama. Não dorme no meu quarto, está na cama dela, lá no lugar dela. Até dorme dentro de casa, sim, é uma Shih Tzu de criação ali, de estimação, não tem. Mas não é minha filha, não é minha neta, não é meu neném, é minha cachorra, está lá. O que alegra a minha casa não é a cachorra latindo por lá, é a minha neta e meus filhos chegando dentro de casa, bagunçando tudo, mas é minha filha, herança do Senhor. O Senhor nos chama para a responsabilidade. Estamos trocando os valores, estamos trocando as prioridades, trocamos os filhos pelas coisas.
são heranças do Senhor, e são como flechas na mão do valente. Isso é, você tem uma direção para lançá-los, eles vão no alvo certo, eu não vou errar, eles serão do Senhor, eles serão do Senhor, eles serão do Senhor. E eu quero levá-los ao céu, eu quero levá-los ao céu. Por isso eu encerro dizendo, enquanto o grupo de louvor vai ali fazer o combinado, eu encerro dizendo que pelo menos 4 pilares é de responsabilidade nossa. 4 pilares é um projeto que Deus me deu no departamento de casais. Primeiro pilar, ensine-os na prática da oração. Você não precisa orar 1h30 com seu filho, porque oração não é castigo. Mas ore uns minutos com ele, mostrando que é através da oração que o céu se abre. É através da oração que eu recebo vitória. A oração ainda é a chave. Mas foi no tempo de Elias, é no tempo de Elias e é no tempo de hoje. Eles precisam saber que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ensine-os a orar à mesa, porque eles são como plantas de oliveira à roda da mesa. Não sente sem levantar a mão e agradecer. Obrigado, Senhor, pela provisão que veio de Ti. Foi Tu quem nos deu. Eles vão olhar e ensine-os. Ensine-os a orar à mesa. Ensine-os a orar e ter devocional. Isso é importante, esse é o segundo pilar. Motive-os na leitura da palavra de Deus. Eles vão ler a palavra de Deus, eles precisam crer na palavra de Deus, eles precisam amar a palavra de Deus. Terceiro pilar, traga-os à casa do Senhor. Traga-os à casa do Senhor. Voltando no texto um pouquinho antes, na palavra de Deus, a minha mãe, quando eu era pequeno, com 7, 8 anos de idade, ela dizia: Emílio, vem cá. Senhora mãe, semana que vem você vai recitar o Salmo 1 para mim, de cor. Não questionava. Tá bom, mãe. Pensava que ia esquecer? Nada. Emílio, vem cá. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos catadores. Pá. Semana que vem, o 23. Não esqueça. Na Bíblia. Emílio? Sim, mãe. Vem cá. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E aí, sabe o que eu lembrei? Sabe quando é que eu lembrei desse salmo? Eu sei que ele está no meu coração todos os dias, mas quando eu entrei no hospital Dona Helena, com boa parte do meu pulmão atingido pelo Covid, e eles estavam na dúvida se me levavam para a UTI ou para o quarto, quando me colocaram na cadeira de rodas para subir para o andar que eu ficaria, eu fui dentro do elevador falando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Esse pastor está aqui esta noite, sinta a mão dele estendida aqui. Terceiro pilar, traga-os à casa de Deus, ensine-os a amar este lugar.
frequentar aqui, participar dos departamentos, estar aqui. Coloque um instrumento na mão de seu filho, ensine-o a louvar. Hoje eu colho o fruto disso. Meu filho, um dos produtores musicais que esse Brasil e fora do Brasil conhece, mas minha esposa, quando ele tinha 6 anos de idade, colocou um violão na mão dele, ensinou ele a tocar, e depois ensinou a tocar o teclado, e ele hoje é um produtor musical, pastor em São Paulo, usado por Deus. Semeie sobre esta geração, e nós colheremos o fruto disso. Quarto pilar: mostre para eles o valor de contribuir na casa do Senhor, para a obra missionária, para o dízimo ofertante. Sempre uma moedinha na mão de seu filho, para ele fazer este exercício. Vai lá, ele precisa saber que o Deus que ele serve é um Deus que o fará desfrutar de uma providência que o homem não acredita, que o ateu não acredita, que o incrédulo não acredita, mas ele é o Deus de providência. Esta geração precisa aprender a ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos teremos uma geração fortalecida dentro da igreja.